tudo bem com vocês? Aqui o professor Alex de Física. O tema da nossa aula hoje é calor e temperatura. A habilidade a ser desenvolvida na nossa aula hoje, explicar as propriedades térmicas das substâncias, associando-os a conceito de temperatura e a sua escala absoluta, utilizando o modelo cinético das moléculas. Então, iremos aprender um pouquinho sobre os conceitos que envolvem temperatura, sensação térmica, conceito de temperatura, escalas termométricas e controle de temperatura. Será que lá em nossas casas temos que controlar as temperaturas? Será que lá em nossas casas temos que controlar as temperaturas? Então, nesse momento da nossa aula, nós vamos definir o que é calor e temperatura. Esses dois conceitos, o aluno tem bastante dificuldade em definir o que seria um e o que seria o outro, então. Calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura, quando não há diferença de temperatura entre dois corpos. Não existe calor. Então, o que ele está querendo dizer? Que um corpo que tenha maior energia térmica vai ceder calor para aquele que tem, então, menor energia térmica. Temperatura. Vamos definir o conceito de temperatura. Temperatura é a grandeza física escalar que pode ser definida como a medida do grau da agitação das moléculas que compõem um corpo. Quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura do corpo e mais quente ele estará, e vice-versa. Então, só existe temperatura quando ocorre a agitação das moléculas. Na ausência da agitação das moléculas, não ocorre temperatura. E isso só acontece, pessoal, quando nós temos, então, o zero absoluto, que seria menos 273 graus Celsius. O conceito de temperatura, no ponto de vista microscópico, a temperatura está associada à energia cinética média, de translação de partículas, que envolve quem? Átomo, moléculas ou íons. Então, novamente, nós vamos falar lá do zero absoluto. Só existe temperatura quando há agitação das moléculas. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo cinético das moléculas. Temos aqui 4 ilustrações. Na primeira ilustração aqui nós temos temperatura baixa, então sólido, no caso aqui o gelo. Aí nós vamos ter lá a temperatura média, líquido, nesse caso a água, temperatura alta, gás ou vapor, e por último aqui nós vamos ter temperatura muito alta, que caracteriza aqui o plasma, mais conhecido então como gás ionizante. Então nós temos 4 ilustrações aí envolvendo a temperatura. Nesse momento aqui nós iremos falar então sobre as escalas termométricas. Aqui no quadro ao lado nós temos as 3 escalas mais utilizadas a nível mundial, que é a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, aí as suas temperaturas de fusão e ebulição. Na primeira escala aqui em Celsius, temperatura de fusão 0 graus Celsius e temperatura de ebulição então 100 graus Celsius. Aí temos na escala Fahrenheit, 32 Fahrenheit, temperatura de fusão, e temperatura de ebulição, 212 Fahrenheit. Temperatura em Kelvin, 273 Kelvin, temperatura de fusão, e temperatura de ebulição, 373 Kelvin. Então, falamos um pouquinho aí das 3 escalas mais utilizadas. Vamos falar um pouquinho também sobre os termômetros, os que são utilizados aqui no Brasil. Nós temos lá o termômetro clínico, ele pode ser analógico ou digital. E aí nós temos um termômetro, que esse é o mais novo aí, que é o termômetro de infravermelho, que está sendo bastante utilizado nos dias atuais. Aqui nós iremos apresentar então para vocês 2 termômetros. Temos aqui o analógico e o digital. O analógico nós temos o bulbo, substância termométrica, escala termométrica, tubo capilar interno fino. Aqui nós temos dentro do tubo capilar uma substância química, nesse caso é utilizado então o mercúrio. Aqui nós temos o termômetro digital. Esse termômetro ele troca calor com o seu corpo e aí então é aferido a temperatura. E por último aqui vamos falar então do termômetro digital, mais conhecido como
pirômetro óptico. Esse funciona no sistema de infravermelho e está sendo aí um dos mais utilizados nos dias atuais. Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Falamos um pouquinho sobre temperatura, os conceitos que envolvem temperatura. Aprofundem aí os estudos e bons estudos. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.